Fala galera, tudo bem? Como nós estamos? Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver agora, vem comigo. Vamos para mais uma aula do Prof. Rafa, mais uma aula de saúde da mulher. Hoje nós vamos com a aula 2 de 3. Bom, antes de começar essa aula, quero fazer humildemente um pedido. Para quem ainda não se inscreveu no meu canal aqui do YouTube, por favor, peço que se inscreva. Está aqui do lado, bem aqui abaixo, apenas apertar, clicar, inscrever-se. Não precisa colocar nome, endereço, telefone, nada. É só clicar. Isso é muito importante para mim, porque vai ajudar também a muitas pessoas da nossa área a chegar até esta aula, a ter o conhecimento, a ver os nossos conteúdos que estão feitos com muito amor e carinho. Eu quero tornar vocês protagonistas na enfermagem. Eu quero que vocês saiam da média. Eu quero que vocês tornem-se diferenciados na profissão que escolheram como objetivo de vida. Então, te inscreve, compartilha com teus amigos e vamos juntos nessa. Outro pedido também, nós temos vários canais, nós temos várias redes sociais. Canal do Telegram, que é um aplicativo que vocês podem baixar no celular e eu ajudar vocês também com conteúdos exclusivos para esse grupo, certo? Temos o canal do Facebook, temos também o nosso canal do Instagram. Te inscreve lá no Instagram também, me segue nessa rede social que também tem muito conteúdo. Temos ainda o TikTok, conteúdos mais interativos, e também temos mais o canal, não me lembro, mas tudo bem, certo? Depois a gente corta. Certo, gente? Então vem comigo nessa, vamos para mais uma aula, te senta, te acomoda, te organiza aí, bora comigo nessa. Bom, a aula de hoje então é a nossa aula de número 2 de 3. Exatamente, tivemos a aula número 1, para quem não viu, já marca um lembrete aí para ver a aula número 1, que é a continuação. A aula número 1 eu falei do sistema reprodutor feminino, anatomia e fisiologia. Agora eu venho falar para nós de quando ocorre uma fecundação e um feto então se desenvolve dentro do útero da mãe. E aí venho falar de desenvolvimento fetal. Nada mais é do que um feto que está se desenvolvendo. Certo? Bora lá então nesta aula, vem comigo nessa. Bom, para começar essa aula e falar de toda a parte do desenvolvimento do feto, eu preciso primeiro, para a gente organizar aí o nosso pensamento, falar para vocês o que é fecundação. Que a gente ouve falar muitas vezes, mas não tem, exatamente um conceito. Eu vou te facilitar. Fecundação nada mais é quando há o encontro de um espermatozoide, pode ser mais de um, ok? Mas vamos falar de modo geral, de um espermatozoide com um óvulo. Ou seja, o espermatozoide vem lá do pai, com as características do pai, e o óvulo com as características da mãe. O espermatozoide entra então em contato com esse óvulo, invade as membranas desse óvulo maduro que foi liberado pelos ovários lá femininos, né? E então vai ocorrer uma fusão, uma mistura dos 23 cromossomos do pai com os 23 cromossomos da mãe, e então vai ter um ser com 46 cromossomos se desenvolver com características tanto do pai quanto da mãe. Claro que nós estamos falando isso de um desenvolvimento normal, fisiológico, né? Não falando em complicações e anomalias congênitas, certo? Então eu trago para vocês um conceito de fecundação. Sequência de eventos fazendo com que ocorra a fusão, a mistura de espermatozoide e óvulo, lembra? Misturando os cromossomos, então, do pai, que carrega os 23 cromossomos no espermatozoide, e da mãe, os 23 cromossomos no óvulo. Então, forma-se um ser com 46 cromossomos, certo? Bora! Agora sim, vamos começar a falar de algumas coisas bem específicas. Fecundação, ela tem sinônimos que a gente pode ver escritos em várias bibliografias. Fecundação, fertilização, também chamado de concepção, como a gente quiser e como achar que é o mais adequado, mas são sinônimos.
que eu quero falar para vocês, e aí de uma forma resumida o que eu já falei antes. Espermatozoides, então, vão em direção ao interior do útero, ou seja, né, gente, ocorre então a relação sexual, sem preservativo, ok, a ejaculação masculina no canal vaginal, e então o espermatozoide ele invade, passa pelo colo do útero e aí entra no interior do útero. Para quem ainda não se localizou, olha a aula de número 1 que eu explico para ti a anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino, certo? Então esses espermatozoides, eles vão em direção ao interior do útero. São milhares de espermatozoides, mas só alguns sobrevivem e chegam até o útero. E apenas um, na sua maioria, claro, invade então o útero para realizar a fecundação. Então ele vai em direção ao interior do útero, vai em direção às tubas uterinas, onde foi lá que foi liberado o óvulo, e aí então chega no óvulo, localiza o óvulo e vão tentar, a galera que chegou ali, que foi vencedora, chega ali e tenta invadir esse óvulo, tenta penetrar este óvulo, para que então ocorra a fecundação. É muito importante eu dizer então para vocês que quando é liberado um óvulo maduro na mulher, na sua fase de ovulação, ela tem que estar ovulando, é liberado apenas em um lado dos ovários, né? Por exemplo, ou no ovário direito ou no ovário esquerdo, certo? E aí então os espermatozoides vão nesse caminho. Só que eles não vão sempre no caminho onde está liberado o óvulo. Eles podem também para outra tuba uterina, onde não há óvulo nenhum liberado, tá? Bom, o que eu quero dizer para vocês é que nesse caminho pode ocorrer então, vai ocorrer a morte dos espermatozoides. Sim, vai ocorrer a morte deles. Eles não vão ser todos que vão chegar lá nesse óvulo. Uns vão morrer por conta de que o nível de acidez dentro do útero, ele é um nível baixo. Aliás, desculpa, o nível ácido alto. Ele tem um pH baixo com nível de acidez alto. Então, muitos vão morrer nesse meio do caminho por isso. Outros espermatozoides também vão chegar então na sua morte por conta de macrófagos. O que são macrófagos? Macrograndifagos digerir. São células específicas, estruturas que digerem restos, que digerem células, pequenas células, enfim, e elas digerem, por exemplo, os espermatozoides. Macrófagos, então, que têm dentro do útero, acabam digerindo espermatozoides. Então, eu falei algumas opções aqui para nós de por que pode chegar à morte desses espermatozoides. E aí, os vencedores, né? Os vencedores que não morreram pelo nível de acidez, que não morreram pelos macrófagos, sobrevivem por pelo menos, e aí a gente muda de bibliografia para bibliografia, sobrevive pelo menos de 36 a 72 horas dentro do canal uterino, dentro da tuba uterina. Certo? Mas isso pode variar. E esses que sobreviveram estão na volta do óvulo tentando invadir esse óvulo. Certo? O importante também, caso haja então uma ovulação, o que é a ovulação? Tem na aula 1, assiste a aula 1 que eu te explico exatamente o que é a ovulação. Quando nessa ovulação é liberado o óvulo maduro na tuba uterina da mulher, o que acontece? Também tem um tempo em que esse óvulo sobrevive, né, fica lá percorrendo a tuba uterina. E que, caso não haja, né, a relação sexual com ejaculação, né, no canal vaginal e esse espermatozoide não invadiu, não chegou lá, o que acontece, gente? Esse óvulo, então, ele é degenerado e depois reabsorvido os seus restos pelo corpo da mulher. Certo? Então, não te perde aí. O espermatozoide fica em média ali sobrevivendo de 36 a 72 horas, né, na tuba uterina, e um óvulo fica lá, um óvulo que não foi fecundado, fica por volta ali de 24 horas dentro da tuba uterina, percorrendo a tuba uterina. Ou seja, que é muito importante, um dia antes ou um dia depois da ovulação, a mulher ainda tem as chances de engravidar. Certo? Bora lá! Bom, muito bem. Aqui eu mostro para vocês um esqueminha bem fácil e bem objetivo do que eu falei no início da aula. Olha só, são 23 cromossomos do pai
que vem lá do espermatozoide. Gente, isso aqui, gente, essa formação de espermatozoide, onde aparece ali o espermatócito primário, secundário, isso chama-se espermatogênese. Espermatogênese nada mais é do que um fenômeno, então, que ocorre a formação de espermatozoides. No homem, a espermatogênese ocorre na fase da puberdade e até o fim, né, da sua vida. Olha só que interessante. Na mulher, ocorre o fenômeno chamado ovulogênese. Já está falando ovulogênese ou sinônimo ovogênese, nada mais é que a formação, então, do óvulo. Quando esse óvulo, então, está maduro, ele é liberado na tuba uterina para ser fecundado ou não, claro. Neste óvulo maduro que foi liberado, chamado, então, de óvulo maduro, o que acontece, gente? Ele tem 23 cromossomos da mãe. Os cromossomos são as nossas características, né? 23 cromossomos, então, de um espermatozoide do pai. 23 cromossomos do óvulo da mãe. Quando há fecundação, lembra a fusão, a mistura destes dois, ocorre o quê? Forma-se, então, agora não mais chamado de óvulo. Ele não é mais chamado de óvulo, ele se chama zigoto. O que é o zigoto? Não te perde. Zigoto nada mais é do que um óvulo fecundado. Olha aqui então, ele é um zigoto, um óvulo fecundado com 46 cromossomos. 23 do pai, 23 da mãe. Certo? Bora lá! Então vamos continuar aqui. Então agora ele não é mais óvulo, foi fecundado, ocorreu uma fusão, misturas então dos cromossomos da mãe e do pai, ok? Ocorreu aquela fecundação, o espermatozoide invadiu o óvulo e aí ele não mais se chama óvulo, ele se chama zigoto. Bom, o zigoto então, ele vai percorrendo ao longo da tuba uterina. E detalhe que olha que interessante, 24 a 36 horas, isso também vai variar de bibliografia para bibliografia, então mais ou menos um dia e meio, depois da que ocorreu a fecundação, aquela fusão, começa então a ocorrer as divisões celulares. Aquela célula que era uma única só, ela começa a se dividir de duas em duas sempre. Essa divisão celular que ocorre após a fecundação chama-se clivagem. Clivagem nada mais é do que as divisões celulares que ocorrem após a fecundação. Então, um dia e meio mais ou menos depois da fecundação, depois que é o zigoto, lá lembra? Aquele óvulo não é mais óvulo, agora é zigoto. Começa a primeira divisão celular, que é aquela única célula se divide agora em duas células. Essas duas células, essa divisão celular formada por agora duas células, chamam-se blastômeros. Os blastômeros nada mais são do que essas duplas células, certo? Que depois, 12 horas depois, ou seja, olha aqui, 12 horas depois ou 48 horas depois da fecundação, já está na divisão com 4 células e assim por diante, gente. 8 células, 16 células, até começar aí sim a formação do embrião e do feto que nós vamos conversar agora, certo? Então sempre de 2 em 2 e essas células que vão se dividindo chamam-se blastômeros. Bom, olha só que interessante, as divisões continuam, o zigoto está percorrendo a tuba uterina com as suas divisões, lembra? De 24 a 36 horas começou a se dividir. Quando esse aglomerado de células está saindo, está perto de sair da tuba uterina para chegar no útero, saindo da tuba uterina para chegar lá no útero, aí nós chamamos então agora não mais de zigoto, chamamos de mórula. Mórula, este nome, recebe esse nome porque parece muito com uma amora, com a fruta amora. Pois é, o que acontece? Como ele já está em várias divisões, várias pequenas células se dividindo, lembra sempre de duas em duas, ela se parece muito com uma amora e ela então chama-se mórula. Bom, o que caracteriza a mórula? Então é esse aglomerado, esse agrupamento de células que está saindo da tuba uterina, está chegando lá no útero, certo? Não te perde.
Logo depois da fase de mórula, lembra? Olha só que interessante, era o óvulo, foi o zigoto, chegou em mórula, agora quando saiu da tuba uterina e chegou no útero propriamente dito, porque é lá que ele vai se desenvolver, o que acontece, gente? Chegamos, né, que ele não mais se chama de mórula, aquele agrupamento celular, ele não se chama mais mórula, agora ele se chama blastocisto. Então não te perde. Para caracterizar o blastocisto é o seguinte, blastocisto nada mais é que aquele agrupamento celular, né, em divisão celular ainda, claro, está percorrendo a tuba uterina, percorrendo o útero por volta aí em média de 3 a 4 dias. Ou seja, o blastocisto fica em média 3 a 4 dias circulando, percorrendo, mergulhado no útero, procurando, sabe o quê? Uma camada espessa, uma camada robusta. Sabe qual camada? Do endométrio. Endométrio é a camada interna do útero, onde um serzinho vai se desenvolver ali. Para quem não viu ainda, não sabe, olha a aula número 1 que eu te explico o que é endométrio, certo? Bom, quando está em blastocisto, que ele está mergulhado no útero, procurando, né, um local lá do útero bem robusto, bem forte, que normalmente, gente, ele procura a parte do lado superior, né, acima, então mais acima, perto do fundo do útero, que é mais em cima, certo? Ele está lá procurando, ele existe em várias divisões, porque ele continua se dividindo com algumas características, e eu venho falar para ti. A primeira divisão, então, é blástula, se caracteriza por blástula, esse nome, né? Lembra-se blastocisto, então a primeira divisão desse blastocistos formando vários tipos de células para formar os sistemas, né? Ainda bem primitivo, é a blástula. Depois de algum tempo, começa a entrar na fase de gástrula. A fase de gástrula, gente, é quando 3 epitélios germinativos, 3 membranas, 3 camadas celulares vão se formando. Nós temos 3, olha as 3 aqui. Endoderme, mesoderme e ectoderme. Olha pelo nome aqui e não te perde. Derme vem de pele, de membrana, de película. Então, como eu falei, são epitélios germinativos, são membranas, são peles, são camadas, enfim, né? Endo é dentro. Endoderme é a camada mais interna. Meso vem de meio, metade, mediano. Mesoderme é a camada do meio. Ectoderme, ecto, gente, vem de fora, ou seja, ectoderme é a camada germinativa mais externa. Então não te perde, na fase de gástrula existe então agora a formação de 3 membranas, 3 agrupamentos celulares na volta um do outro, que tem o mais interno, o endoderme, o do meio, o mesoderme, e o mais de fora, chamado ectoderme. Bom, após essa fase de gástrula, de 3 epitélios germinativos, agora entramos na fase chamada de neurula. Neurula, não te esquece, lembra de sistema nervoso. Neurula, quando está nesse agrupamento celular em divisão chamado neurula, agora ocorre o que, gente? A formação do tubo neural. Para quem não sabe, tubo neural nada mais é que a formação do sistema nervoso central. O sistema mais importante que nós temos, porque é ele que coordena todas as funções de todos os sistemas que nós temos, certo? O sistema nervoso central, ele é formado por cérebro e medula espinhal. Ou seja, é esse sistema então que coordena todas as funções do nosso corpo. Tá bom? Beleza? Então, formação do tubo neural inicia-se lá na neurula. Gente, até aqui, até a neurula, nós estamos numa fase chamada de fase pré-embrionária, que ocorre então desde a fecundação até, certo, a 3ª semana, sim, agora de desenvolvimento de gestação. A partir da 4ª semana, já entramos então na fase chamada fase embrionária, aí sim, depois de neurula, um agrupamento celular vai começar então a se desenvolver mais com estruturas mais complexas e vai ser chamado agora de embrião.
certo? O embrião vai se desenvolver e essa fase vai durar entre a 4ª e a 8ª semana, a partir da 8ª semana até o nascimento, e agora sim vai entrar na fase fetal e vai se chamar feto, beleza? Ó, aqui então eu resumo em forma de imagem para te ilustrar tudo que a gente falou até agora. Olha que interessante, lembra? Ocorreu então a ovulação, foi liberado um óvulo na tuba uterina, na fase de ovulação feminina, e aí teve um encontro então com o espermatozoide, lembra? Ocorreu então a fecundação. Quando ocorre a fecundação, inicia-se já a divisão celular, as divisões celulares após esta fecundação. Lembra? Essas divisões celulares chamam-se clivagens. Essas clivagens ocorrem mais ou menos de 12 a 36 horas depois da fecundação e são divididas em células de 2 a 2. 2, 4, 6, 8 e assim, bora. O que acontece? Aí entramos numa divisão celular chamada de mórula. Aparece então, parece uma amora, aquela fruta amora, né? Olha só, várias células se dividindo e por isso que ela vem se chamar de mórula. As clivagens continuam ocorrendo e aí lembra, a mórula se caracteriza por estar saindo da tuba uterina, porque na maioria das fecundações ocorre dentro da tuba uterina. Caso não aconteça isso dentro da tuba uterina, ou na tuba uterina ainda se desenvolva um ser, chamamos de gravidez ectópica. Mas segue comigo. Então, ocorreu as clivagens, agora, depois da mórula, quando ela sai da tuba uterina e está mergulhada no útero, procurando uma camada espessa do útero, nós chamamos de blástula. É agora o blastocisto que entrou nesta fase de blástula, de divisão, e aí ele está se dividindo em cada vez mais camadas germinativas. Após, então, blástula, de 3 a 4 dias ali, fica procurando um local para se fixar no endométrio, na camada interna do útero, endométrio, certo? Vem para a próxima fase chamada de gástrula. A gástrula, nessa fase, já está ocorrendo várias divisões celulares e essa gástrula se caracteriza por dividir em 3 epitélios germinativos, 3 camadas, 3 membranas diferentes, chamadas de endoderme, endo, dentro, mais interno, mesoderme, meso, no meio, mais então na metade, no meio então dessas divisões, dessa célula grande aí, e também a ectoderme, ecto fora, então mais externo. Então olha aqui, então nós temos aqui, né, as 3 camadas germinativas, endoderme, mesoderme e ectoderme. E por último aqui, na fase ainda que isso tudo é a fase pré-embrionária, ele ainda não é chamado de embrião, né? Que ocorre desde a fecundação até ali a 3ª semana, certo? De desenvolvimento. E aí entramos na fase chamada de neurula. Neurula, tu lembra então de sistema nervoso, lembra disso, de estrutura do sistema nervoso, lembra de cérebro e medula espinhal. Nós temos, por exemplo, o sistema nervoso central, formado por cérebro e medula espinhal, que é o sistema mais importante, um dos mais importantes, claro, mas que coordena todos os outros sistemas. E esse, então, nessa fase de divisão aqui, chamada de neurula, na fase, né, que nós chamamos de pré-embrionária, está se iniciando o desenvolvimento do tubo neural, ou seja, do cérebro e da medula espinhal, certo? E aí, depois então desta fase pré-embrionária, que chegou na neurula, começa então a se desenvolver o embrião e depois o feto. Aqui eu trago para nós mais uma explicação bem fácil, bem tranquila, bem direta. Ó, o óvulo foi liberado pelo ovário na tuba uterina, houve então a fecundação, a fertilização, a concepção, onde um espermatozoide invadiu o óvulo, 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, e se misturou esses cromossomos e formou-se então uma célula com 46 cromossomos que vai começar a se dividir. Essa célula vai se dividindo sempre de 2 a 2. Quando o óvulo é fecundado, se chama-se zigoto. O zigoto vai se dividindo, fazendo as clivagens,
até chegar na fase da mórula, a mórula em blastocisto, que blastocisto vai se dividir, lembra? Em blástula, gástrula e neurula, até então ele se implantar, se fixar no endométrio e começar o desenvolvimento embrionário e depois o desenvolvimento fetal. Aqui a mesma coisa, trazemos um outro desenho para a gente cada vez mais nos ilustrar. O óvulo liberado, as fímbrias que eu explico lá na aula 1, né, abre aspas, aspiram este óvulo é fecundado, começa as divisões, mórula, caracteriza-se por estar saindo da tuba uterina, o blastocisto então está procurando uma camada espessa, se fixa então, se implanta no endométrio e aí ocorre o desenvolvimento do embrião. Então, tudo isso que eu falei, todas essas fases de desenvolvimento, claro, né? Desde a fecundação. Agora eu mostro para vocês os processos que envolvem o desenvolvimento do embrião. Olha que interessante esses processos. Primeiro, então, o primeiro processo aqui que a gente tem é a fecundação. Claro, o que é a fecundação que nós falamos desde o início? Nada mais é o espermatozoide de encontra o óvulo, então, que penetra o óvulo e aí mistura cromossomos do pai, cromossomos da mãe e ocorre, então, a fecundação, a fusão, a mistura desses cromossomos. Depois, então, lembra, depois dessa fecundação, aquele óvulo não se chama mais óvulo, vai se chamar agora zigoto e aí começa a ocorrer as clivagens. Não te perde mais. Clivagens, então, nada mais são do que as divisões celulares que ocorrem após uma fecundação, certo? As clivagens vão ocorrendo, vão-se, então, ocorrendo aquelas fases que nós conversamos, mórula, blástula, gástrula, neurula, várias características de cada uma que nós conversamos, e aí, então, quando se está se procurando lá essas divisões celulares na fase agora de neurula, que vai até a terceira semana, procurando uma camada espessa do endométrio, que normalmente, né, o fisiológico é procurar camada espessa superior, direita ou esquerda. Quando ele acha, ele vai se implantar. Existe um processo, então, chamado de implantação. Processo de implantação nada mais é, já está falando o nome, quando aquele agrupamento celular se implanta, se fixa no endométrio, na camada espessa do endométrio, na camada interna do útero, certo? E continuam as divisões celulares, até que então, há algum tempo, ocorre então um processo chamado de nidação. Nidação nada mais é do que o que caracteriza ele é a formação da placenta e, claro, de outras estruturas complexas. Formação da placenta, esse fenômeno chamado de placentogênese, ele caracteriza a fase, o processo de nidação. E isso nós vamos conversar mais pra frente sobre o que é a placentogênese, certo? Então esses são os processos que ocorrem na fase pré-embrionária. Quando então ele se implantou, se ocorreu a fase de implantação, depois a fase de nidação, onde ele foi lá, se começou a desenvolver a placenta, que é um órgão complexo que comunica mãe e embrião e feto, agora então ele vai entrar na fase embrionária, que vai da 4ª semana até a 8ª semana, onde já começa a se formar com estruturas bem específicas, para depois, a partir da 8ª semana ou após a 8ª semana até o nascimento, ele entra então na fase fetal. E na fase fetal, claro, agora, olha só, já um serzinho bem mais desenvolvido, já um serzinho que está com as suas estruturas não tão mais tão primitivas assim, e ele já está com uma formação de um aspecto já, né, mais de bebê, só que só vai ser chamado então de bebê RN, recém-nascido, né, ou neonato, após o nascimento. Então, após a 8ª semana até o nascimento, ele chama-se de feto, certo? Aqui eu trago para nós, então, o que nós já conversamos sobre a implantação, que, então, implantação, olha ali, quando o embrião fica lá, né, aquelas divisões celulares ficam de 3 a 4 dias circulando, né, dentro do útero, ele encontrou a camada, se implantou, se fixou no endométrio,
mais ou menos no 5º dia, né? Isso é uma média, e aí ele se implantou, se fixou e já começa, as divisões celulares continuam e já começa a formação aqui de placenta, que vai ser para a próxima fase que nós vamos falar, de estruturas, enfim, para se manter fixado ali. Claro, gente, tudo isso com ações de hormônios que nós conversamos na aula 1. Quem não assistiu a aula 1, assiste a aula 1. Hormônios progesterona, estrogênio, prolactina, HCG que nós vamos falar, hormônios também, FSH, LH, tudo isso eu falei para vocês na aula 1 de saúde da mulher. E aí então, depois que se implantou, como eu falei para nós, ocorre a fase de nidação. A fase de nidação já está falando aqui, que já comentamos, é a fase que caracteriza-se pelo início do processo lá, o início do desenvolvimento da placenta. E esse processo se chama placentogênese. E aí então, quando se forma a placentogênese, se desenvolve também o saco vitelino, se desenvolve também a bolsa amniótica, que tudo isso nós vamos diferenciar logo logo, certo? E aí, gente, que é bem importante a gente falar, quando está nesse processo chamado de nidação, que inicia-se o desenvolvimento da placenta, a placenta então libera um hormônio chamado HCG, o famoso hormônio HCG que tanto se fala em gravidez. Quando a mulher, né, tá com dúvidas se tá grávida ou não, o que ela faz? Ela pode então coletar através da urina ou através do sangue o hormônio HCG. O hormônio HCG é chamado de gonadotrofina coriônica humana ou também hormônio gonadotrófico coriônico, enfim. O que acontece? É um hormônio então que é liberado pela placenta. E esse hormônio ele tem funções que nós vamos conversar agora específicas, muito importantes durante o desenvolvimento gestacional. Bom, o que acontece? Quando a mulher lá coleta sangue ou urina para saber o nível desse HCG, desse hormônio na corrente sanguínea ou na urina, se estiverem níveis altos, então ocorre que está formando uma placenta, porque a placenta que libera, propriamente dita, o hormônio HCG. Olha a importância desse hormônio HCG. Ele é um hormônio, então, glicoproteico, formado, então, por glicose e proteína, que é secretado após a nidação, ou seja, quando iniciou essa fase, então, da formação da placenta. Ele é ele que, então, que mantém o corpo lúteo. Para quem não sabe o que é ou não lembra o corpo lúteo, tá lá na minha aula 1. O corpo lúteo é uma estrutura lá do ciclo ovariano que ele tem que se manter no ovário enquanto há uma gestação. Porque se ele não se mantém lá, se ele sai já, se ele é desintegrado, ocorre um novo ciclo ovariano. Mas durante uma gestação não pode ocorrer um novo ciclo ovariano, porque senão poderia ocorrer uma outra fecundação, certo? Então o hormônio HCG é um dos hormônios que mantém o corpo lúteo lá no ciclo ovariano para que não ocorra um novo ciclo. Além disso, o HCG, olha que interessante, ele controla os níveis de progesterona e estrogênio. Gente, progesterona e estrogênio são os hormônios principais femininos. Por exemplo, o estrogênio, ele inicia a formação do endométrio, do útero, lá da camada interna do útero bem desenvolvida, para esse embrião se acoplar lá e se desenvolver, esse feto se desenvolver. E também a progesterona é a que mantém esse endométrio desenvolvido. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da prática. Muitas mulheres acabam por perder, ou seja, ter um aborto espontâneo, que a gente chama, quando níveis de progesterona dela não estão adequados, acabam diminuindo. Alguma coisa está errada. Se níveis de progesterona diminuem, a chance então do endométrio não ficar desenvolvido, robusto, forte, é muito grande. Ele fica flácido, fica fraco e aquele feto, aquele embrião que foi fixado ali, ele não consegue se desenvolver e acaba então ocorrendo, infelizmente, o aborto espontâneo. Essa é uma das razões, né, gente, do aborto espontâneo. E temos milhares, centenas de situações para o aborto espontâneo. O que mais que ele também tem de importante esse HCG? Manutenção da gestação, ou seja, ele que mantém uma gestação saudável e segura fisiologicamente, e também ele inibe, consequentemente, se ele mantém o corpo lúteo, ele inibe uma nova ovulação lá no ciclo ovariano e ele também, claro, consequentemente, inibe o ciclo menstrual.
certo? Então, olha a importância do hormônio HCG. E aí, gente, aqui, o que eu já falei antes, eu separo para vocês as fases de desenvolvimento embrionário e fetal. Olha só que fácil que ficou agora para nós. A fase pré-embrionária, que ocorre então desde a fecundação até a terceira semana, lembra lá na fase de neurula? Então, fase pré-embrionária, barbadinha para nós, desde a fecundação até a terceira semana, beleza, lá na fase de neurula. Após a fase de neurula, então, ocorre já o desenvolvimento de embrião. A partir da quarta semana até a oitava semana, ele entra então na fase embrionária propriamente dita. Após a oitava semana, então, né, até o nascimento, ele não é mais embrião, ele é chamado de feto, ele entra na fase fetal. E aí, gente, já na fase neonatal, neo vem de novo, natal vem de nascimento, então um novo nascimento, certo? Um nascimento, né? Vai para o meio extrauterino, vai para fora do útero, ele não é mais chamado de feto. Ele chama-se neonato ou RN, recém-nascido, ou a gente fala que ele está na fase neonatal. E essa fase, então, é desde o nascimento, desde a hora que ele foi para fora do útero, para o meio extrauterino, até, eu coloquei aqui para nós, 29 ou 30 dias. Isso vai depender da nossa bibliografia. Pode ser desde o nascimento até 29 dias, ou desde o nascimento até 30 dias. Essa é a fase, então, neonatal, em que ele vai se chamar de RN, ou seja, de recém-nascido, certo? Aqui, gente, eu trago de uma fonte, então, de uma imagem do Google, certo? Eu trago para nós, para resumir, porque assim, o que acontece? Imagina, então, durante uma gestação, que dura em média aí, né, gente, 40 semanas, 38 semanas, 39, 42, isso vai depender, claro, né? Ou, claro, se for interrompida antes, por motivos de saúde, tanto da mãe quanto do feto, mas aqui eu mostro para nós, nessa imagem do Google, em que mostra alguns desenvolvimentos específicos, umas características específicas de estruturas importantes dos nossos sistemas. Olha só, vem comigo. Lembra? Ocorreu a fecundação, zigoto, se dividindo de duas em duas, aqui na fase de mórula. A partir da terceira semana, então, olha que a terceira semana, lembra? Terceira semana, quarta semana, né, até a oitava em média, ele vai estar naquela fase, então, de desenvolvendo estruturas mais específicas. Vem comigo, bora! Olha só que interessante. Lembra lá, na fase de neurula, ainda na fase pré-embrionária, ele inicia a formação do tubo neural? Pois é, olha que interessante. O sistema nervoso central, SNC, ele é desenvolvido desde a terceira semana, naquela fase de neurula, até o final da gestação. Olha que interessante, né? O coração, por exemplo, inicia-se um coração mais primitivo e depois vai tendo suas estruturas específicas. Claro que a circulação fetal não é a mesma que a circulação do neonato, vai se mudando, vai se modificando, por isso que existe sempre uma preocupação sobre os sopros cardíacos na criança, ou seja, por quê? Porque durante o desenvolvimento do coração, que se inicia na metade da terceira semana e vai lá até a oitava semana, o que acontece? A circulação é diferente, esse coração é totalmente diferente do nosso coração agora já desenvolvido. Ele tem aberturas que devem se fechar ao nascimento. Por isso a preocupação com o sopro. Tem crianças que não fecham esses forames, essas aberturas, elas não se fecham como deveria fechar no tempo correto. E aí precisa de um tratamento, precisa de uso de medicamentos, enfim, ou, claro, aguardar esse fechamento quando não ocorre, certo? O que mais? Os membros superiores, que começam a ser chamados de brotos, né? Brotos superiores e inferiores, enfim. Os brotos superiores, ou seja, os braços, vão se formando a partir ali, ó, do final da terceira semana, a partir da quarta semana até a oitava semana, ou seja, pega a fase bem na fase embrionária. Já os olhos, olha que interessante, começam a se formar desde a quarta semana e seguem o desenvolvimento dos olhos até o nascimento, tá? Os membros inferiores, ou chamar também no início de brotos inferiores, eles começam a se desenvolver muito próximos aos brotos superiores. Mas olha só, um pouquinho depois, já na quarta semana, e vão lá no seu desenvolvimento até em média ali a oitava semana.
Aqui a dentição, chamada também de brotos dentários, inicia-se então primeiro, né, na 7ª semana, e vão até o desenvolvimento. Claro, né, gente, os brotos dentários não são dentes especificamente, não são sólidos como a dentição comum, e aí eles vão então tendo a sua formação ao longo do tempo. Já depois nós temos aqui o palato, nós temos a formação do palato duro, do palato mole, ou seja, que é toda a parte da garganta, aqui da úvula, do céu da boca, que começa então, inicia sua formação perto ali no final da 6ª semana de desenvolvimento fetal, né? Fetal, embrionário, enfim, vai ali até mais ou menos a 9ª, 10ª semana de gestação, certo? A genitália, seja feminina ou masculina, a genitália externa, a formação da genitália externa, ela inicia-se então por volta da 7ª semana e vai até o final da gestação em formação adequada, certo? Por isso a importância também de obstetra, do pediatra, verificar, fazer o exame, né, no recém-nascido, no RN, de palpação, por exemplo, nos meninos, de palpação dos testículos, ver se os 2 testículos estão na bolsa escrotal. Das meninas, ver se tem a formação então da vagina, do canal uretral, ver se está tudo ok, se está aberto o canal uretral, formação do clitóris, enfim, certo? E por último aqui, a formação do canal auditivo. Tem toda a formação do canal auditivo, então, em que inicia-se, né, no início ali, né, perto por volta da 4ª semana e vai até por volta da 16ª, 17ª semana de gestação, certo? Aqui é um resumo de todas as características que vão ocorrendo durante o desenvolvimento do embrião e do feto até chegar, né, no meio extrauterino, que é o meio fora do útero. Aqui mostra um GIF bem interessante, né? Por isso que chamam que muitos RNs recém-nascidos têm carinha de joelho, né? Olha só toda a parte, então, estruturando então uma face que demora, né, todo esse tempo então em desenvolvimento, vai tendo a formação dessa face com seu nariz, bocas, olhos, orelhas, enfim, isso é ao longo do desenvolvimento embrionário e fetal. E aqui mostra então essa animação para nós, mostrando esse desenvolvimento, certo, para nos ilustrar. Bora! Não te perde aí. Bom, nós falamos agora de toda a parte de características aí de fases embrionárias, fetais, mas existe então, lembra na fase de nidação, o início de um processo chamado de placentogênese. Gênese vem de formação, placento vem de placenta. Muitas pessoas confundem o que é placenta e o que é bolsa amniótica. Eu vou agora descomplicar isso para ti. Placenta, que nós vamos conversar sobre ele, é este órgão aqui bonito, olha só. Este órgão que tem duas faces. A face que está voltada para a mãe, grudadinha, fixada lá no endométrio, e a face que está virada para o feto. Olha só, onde tem o cordão umbilical que vai fazer a comunicação direta mãe-feto, mãe-bebê, mãe-embrião. Certo? Então a placenta é este órgão complexo que nós vamos conversar agora sobre ele, que ele então comunica-se a mãe com o embrião, a mãe com o feto, através do cordão umbilical. Vem comigo. Olha só. Aqui eu mostro para vocês onde é que ocorre esse desenvolvimento. Lembra que na fase então de implantação, aquele agrupamento celular está se dividindo, se fixou e se implantou no endométrio? Pois então, quando se implanta no endométrio, depois inicia-se a fase de nidação. E a fase de nidação, nós já falamos, nada mais é, se caracteriza por formação da placenta. Olha só, vem comigo. Olha aqui então, se ele se implanta no endométrio e depois tem a fase de nidação, que é a formação da placenta, meu Deus, logicamente, só pode ser, ou seja, olha aqui onde é que a placenta fica, no endométrio. Então a placenta ela está fixada no endométrio, está acoplada no endométrio, está implantada no endométrio. E aí, através de uma formação do cordão umbilical que comunica-se direto mãe e embrião, mãe e feto, né, pela placenta e cordão umbilical. Bora! Então, placentogênese, formação da placenta, beleza? Olha só que interessante. Órgão de estrutura muito complexa por meio do qual o feto se nutre, respira e elimina secreções.
ou seja, na fase de nidação ocorre a placentogênese, que é este órgão de estrutura bem complexa que comunica mãe e feto. E ele vai respirar, ele vai se nutrir e vai eliminar as secreções por esta estrutura complexa. Claro, juntamente com o cordão umbilical, certo? Em média, depende da bibliografia, temos então 20 centímetros de diâmetro, de 2 a 3 centímetros de espessura e por volta de 500 gramas, ou seja, meio quilo de peso. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos e vai depender sempre da estrutura da mãe, claro, corretamente. Certo? Esta placenta, então, a partir aí por volta da 12ª semana, ela desenvolve, então, ela se separa, se divide, vamos dizer assim, em duas faces. Ela começa a se formar pela face, ela tem a formação da face fetal e a face materna. Bem fácil, vem comigo, bem fácil isso aqui, olha só. Face materna, já está falando o nome, materna, está voltada para a mãe. É onde está o quê? O endométrio. E aí sim a face materna grudadinha lá no endométrio. Ponto. Essa face materna da placenta, ela tem cor vinhosa, uma cor de vinho, ou seja, uma cor bem mais escura. Ela é aderida ao útero. Face materna, está voltada para a mãe, né? A face fetal, ou seja, voltada para o feto, olha aqui, ela tem umas características diferentes. Ela é lisa, né? Ela não é tão rugosa assim. Ela é brilhante, ela tem uma cor cinza azulado ou azul, né? Mais o azul, cinza, assim, enfim, mas uma cor mais acinzentada. E ela então se caracteriza também por ter a fixação do cordão umbilical que vai comunicar o feto. Então fica bem fácil. Ela está voltada para o feto. Face fetal, face materna coladinha no endométrio. Face fetal, vem lá o cordão umbilical e aí comunica-se o feto, que aqui depois vai ficar a cicatriz umbilical. Certo? Então, nessa placenta, nesse órgão valioso, né, a placentogênese que se forma então na fase de nidação, liberando, né, o hormônio HCG, aquele hormônio principal da gestação. E aí, então, gente, o que tem como função, se a gente fosse resumir tudo? Tem função, então, da circulação, da comunicação de sangue, né, entre mãe, né, e feto, beleza. É a principal responsável que faz a troca de nutrientes e oxigênio da mãe com o feto, consequentemente. Claro, sempre lembrando do cordão umbilical, que está aqui essa estrutura, que nós vamos falar daqui a pouquinho dele. Então, aqui tem a placenta e o cordão umbilical que comunica-se direto com o feto. E também, gente, é muito importante, esta membrana, ela se caracteriza por selecionar substâncias. É chamado, então, de um órgão complexo que é semipermeável, que seleciona, que é seletivo. Então, ela é capaz de selecionar substâncias que entram ou que saem, enfim, que passa para o feto. Mas o importante aqui é eu salientar que existem substâncias que ela não é capaz de segurar. Ou seja, não, ei, tu não entra aqui. Por exemplo, substâncias do cigarro, substâncias como o álcool, enfim, né, da ingestão de álcool, de drogas lícitas ou ilícitas, enfim. O que acontece, gente? Acaba em que essa membrana ela não consegue, então, segurar e aí pode estar passando essas substâncias para o feto e, abre aspas, alimentando, infelizmente, o feto com essas toxinas, com essas substâncias tóxicas para ele. Assim como um outro exemplo também que eu posso dizer de que ela não seleciona, que ela não consegue segurar, é, por exemplo, o vírus HIV. Certo? Bora! E aqui, então, eu mostro para nós uma imagem bem bonita, real, uma foto real, então, da face fetal da placenta. Lembra? Face fetal cinza azulada, lisa, brilhante, e que tem o cordão umbilical ali. Olha só, então, o cordão umbilical, face fetal. Por que fetal? Porque está voltada para o feto. Está lá grudadinha lá na mãe, do outro lado, né? E aqui está voltada para o feto, então, lá na região abdominal do feto, certo? E aqui, gente, eu trago a face materna. Lembra? Face materna, materna vem de mãe, né? Tá voltada para mãe. E ela, olha só, a característica, ela é mais rugosa, ela tem uma cor mais vermelho mais escuro, uma cor vinhosa. E ela tá, gente, grudadinha, fixada, voltada para mãe, fixada lá no endométrio.
certo? Não te esquece, então, face materna e face fetal da placenta. Aqui eu trago para nós, né, para completar o nosso conhecimento aqui, mostro para vocês uma gestação, né, ou seja, 3 placentas, ou seja, trigêmeos. Olha que interessante. Uma placenta com seu cordão umbilical, 2 placentas com seu cordão umbilical, 3 placentas com seu cordão umbilical. Ou seja, uma gestação gemelar, uma gestação trigemelar. 3 placentas se desenvolveram dentro do útero da mãe. Consequentemente, gente, existem 3 faces fetais da placenta e 3 faces maternas da placenta e, consequentemente, como vocês estão vendo, 3 cordões umbilicais, certo? E aqui eu trago ainda, para como a gente está falando de gestação gemelar, para que também a gente entenda que não só existem, por exemplo, 3 placentas. Pode existir gêmeos que ocupam a mesma placenta. Olha só que interessante. Gêmeos, gemelares, então 2 gêmeos, né, 2 serizinhos se desenvolvendo com uma só placenta e 2 cordões umbilicais, certo? E apenas um saco ou uma bolsa amniótica, que nós já vamos falar da bolsa amniótica. Aqui, olha que interessante, 2 placentas, ou melhor, desculpa, uma placenta com 2 cordões umbilicais e aqui 2 bolsas amnióticas. Já é um outro tipo. Que interessante, né? Aqui mostra também, olha só esse aqui, o último aqui, ó, 2 placentas com 2 cordões umbilicais e cada um com a sua bolsa amniótica. Então, pode existir esses vários tipos de gestação gemelar, certo? Aí que também, gente, que vai estar relacionado também àqueles gêmeos que são mais parecidos ou gêmeos que são diferentes, tudo relacionado a esse tipo de desenvolvimento, certo? E aí chegamos nessa estrutura, lembrando, né, essa estrutura cordão umbilical que comunica-se, que está na placenta e comunica-se direto no abdômen do feto, certo? Essa estrutura chamada de cordão umbilical está acoplada na face fetal da placenta e está numa extremidade, e na outra extremidade está lá na região abdominal do feto, chamado então de cordão umbilical. Cordão, porque ele parece uma corda, né? Parece uma corda. E umbilical, por quê? Porque está no umbigo, que vai ser o nosso futuro umbigo, depois que cortarem, que secar, e aí a gente vai chamar de umbigo, que claro, termo técnico, nós chamamos isso de cicatriz umbilical. A cicatriz umbilical é o que a gente tem aqui, que nós chamamos no popular de umbigo, certo? Olha só então, o que eu gosto de falar aqui que é importante para nós. Cordão umbilical, gente, ele é formado por 3 vasos sanguíneos, 2 artérias e uma veia. 2 artérias que carregam sangue desoxigenado. Lembra que vocês de repente podem ter aprendido que a artéria sempre carrega sangue oxigenado? Não. Isso também, se vocês quiserem saber sobre isso, tem na minha aula de sistema cardiovascular aqui no YouTube, onde eu mostro exatamente aonde o sangue entra, onde o sangue sai, o que o coração está fazendo, e eu falo sobre isso, sobre sangue desoxigenado e sangue oxigenado. E percam essa mania de falar que é sangue arterial ou sangue venoso. Não, porque isso não é o correto. Bom, vamos lá. Nesse cordão umbilical existem 2 artérias que carregam sangue desoxigenado, e aí eu coloquei em azul para representar a desoxigenação, que significa pouco oxigênio e mais dióxido de carbono, e uma veia. Então que eu botei em vermelho, porque é essa veia mais calibrosa que carrega sangue oxigenado, certo? Ou seja, com mais volume, mais nível de oxigênio do que dióxido de carbono, claro, consequentemente, certo? Gente, essas 2 artérias de menor calibre, elas trazem sangue desoxigenado do feto para a mãe para fazer a troca gasosa e a mãe jogar de volta para ele lá através dessa veia, que é mais calibrosa, depois que já fez a troca gasosa lá nos pulmões da mãe, que fez a hematose, volta então para o cordão umbilical, pela veia do cordão umbilical. E aí, essa veia do cordão umbilical carrega sangue oxigenado da mãe para o feto, e isso é um ciclo, vai ocorrendo durante
todo o desenvolvimento gestacional, certo? Além disso, que é muito importante, esses vasos sanguíneos, eles têm uma musculatura específica e na volta dessa musculatura tem-se então uma substância chamada de geleia de Wharton. Geleia de Wharton parece então uma geleia, uma substância mais, bota aí, abre aspas, mais molenga, mais mole, né? Que ela serve como proteção dessas duas artérias e uma veia do cordão umbilical. Tá aqui, ó, mostrando para nós, ela é transparente. Reparem que aqui a gente tem, ó, 3 vasos, exatamente 3 vasos. 2 veias, desculpa, 2 artérias e uma veia, tá mostrando. A veia sempre vai ser mais calibrosa e as artérias vão ser de menor calibre, certo? Aqui eu mostro um corte, muito interessante, essa foto é uma foto real de um corte, olha só que legal, de um cordão umbilical que foi cortado, certo? Cortou o cordão umbilical, ou seja, no nascimento, claro, né, gente? E aqui aparecem, então, as estruturas do cordão umbilical, que nós acabamos de falar. 2, olha aqui, artérias que carregam sangue desoxigenado com pouco volume de oxigênio do feto que já usou de volta para a mãe para fazer a troca gasosa e depois que faz então a troca gasosa, a hematose lá nos alvéolos pulmonares da mãe e aí esse sangue vai de volta bem oxigenado lá para o feto, além de, claro, para os órgãos da mãe, através da veia umbilical, carrega então sangue oxigenado da mãe para o feto, certo? Então, 3 vasos sanguíneos, né, no cordão umbilical e, claro, na volta desse cordão umbilical, olha só, isso aqui esbranquiçado, ó, que a gente está vendo aqui, é a geleia de Wharton, certo? Bom, como eu já falei, agora para reforçar, as artérias transportam sangue, então, não oxigenado, lembra, de menor calibre, não oxigenado, e a veia carrega sangue oxigenado, barbada, certo? O sangue passa pelas artérias para a placenta, deixando o dióxido de carbono e excreções. Ou seja, gente, o sangue lá que o feto usou, né? Usou o oxigênio, usou os nutrientes, volta então, vai em direção à placenta pelas artérias e deixa lá na placenta, deixa lá para a mãe, né? Aquele sangue desoxigenado com volume de dióxido de carbono e excreções. Ponto. A mãe fez o filtro, através também dos rins, fez lá a parte da hematose, da respiração, e agora a veia umbilical vai levar sangue com oxigênio para, né, o feto. Sangue com oxigênio e sangue com nutrientes para aquele feto que precisa dessas substâncias, certo? Então tá mostrando aqui, olha só, as 2 artérias carregando sangue desoxigenado para a mãe, certo? E a veia, então, umbilical, carregando sangue oxigenado da mãe para o feto, certo? Barbada para nós. E aí, gente, nós temos que falar. Lembra que eu falei lá no início, quando ocorre na nidação, a formação da placenta, junto está ocorrendo a formação do saco vitelino também, e a formação da bolsa amniótica. Não te perde mais. Placenta, gente, é isso aqui que nós acabamos de falar, que está fixada no endométrio, onde sai o cordão umbilical e, claro, onde sai também a bolsa amniótica. Bolsa amniótica, agora tu não vai te esquecer mais, é uma bolsa, já está falando o nome, é um reservatório, onde está dentro dela, junto com o líquido amniótico, está o feto em desenvolvimento. Ou seja, é como se eu pegasse um balão, pego um balão, se eu colocasse esse controle dentro desse balão com água, esse controle seria o feto em desenvolvimento, a água dentro do balão seria o nosso líquido amniótico e o balão nada mais é do que a bolsa amniótica. Por isso, então, que mulheres perto do nascimento, né, que acontece, rompe-se essa bolsa, que é algo fisiológico, a bolsa se rompe durante o parto, claro, né, e aí que nós chamamos de rompimento da bolsa amniótica, sai aquele líquido e junto sai o feto, né? Ou agora chamado de RN ou bebê quando ele sai. Mas também, vocês devem ter ouvido falar, tem um fenômeno chamado de bolsa rota. Bolsa rota é quando essa bolsa amniótica ela rompe antes do tempo, antes do trabalho de parto em si. E aí sim, tem que se interromper, muitas vezes, né? Se interromper essa gestação e aí fazer ocorrer que haja o parto, certo? Mas também
lá nesta bolsa amniótica pode ocorrer, olha que interessante, o chamado parto empelicado. Gente, esse é um fenômeno raro, não acontece sempre, claro. Quando ocorre lá no meio do trabalho de parto, está obstetra lá fazendo o parto, e o parto empelicado, então já está falando pelo nome, gente, empelicado, tem película, né? Empelicado, como está cheio de película, ele tem uma película. Que película é essa? A bolsa amniótica. Parto empelicado é quando a bolsa amniótica não se rompe no nascimento. Meu Deus, como isso? Não se preocupe. O obstetra ou a obstetra vai pegar um instrumental, vai romper essa bolsa mecanicamente com o instrumental. E aí o RN vai vir para o meio extrauterino, agora sim, para o nascimento, certo? Então, parto empelicado nada mais é do que um parto em que não houve o rompimento da bolsa amniótica. Olha que interessante, olha que fenômeno mágico demais esse parto empelicado, onde aparece, olha ali o RN, junto com o líquido amniótico, certo? E aí não foi rompido essa bolsa amniótica, o que seria o fisiológico. E aí, gente, dentro da bolsa amniótica existe o líquido amniótico. Olha só que interessante. Nós falamos de toda a parte do desenvolvimento do embrião e do feto. Falamos da placenta, do cordão umbilical, da bolsa amniótica e agora nós vamos chegar na parte final, que é falar do líquido amniótico. Gente, o líquido amniótico, ele está lá na bolsa amniótica para a principal função de proteção daquele feto, daquele embrião que está se desenvolvendo. Claro que existem, por exemplo, gestantes, enfim, que estão no seu período gestacional, então, que pode acontecer o quê? Os chamados fenômenos polidrâmio, que nada mais é do que muito líquido amniótico, ou oligodrâmio, que é pouco líquido amniótico, que são complicações que podem ocorrer durante a gestação. Ok, mas o líquido amniótico, então, ele está dentro da bolsa amniótica. Este líquido, e já pelo nome já está falando, ele é composto, então, gente, na sua maioria, basicamente por 98% de água. Gente, livros podem trazer 95%, 96%, mas isso vai depender de bibliografia. É para mostrar para nós que, basicamente, então, o líquido amniótico é formado por água. Assim também, neste líquido amniótico está dentro lá traços de proteína, glicose também está ali dentro. Tem também a lanugem fetal. Gente, lanugem fetal nada mais é que os pelos lá do RN, né? A lanugem, os pequenos pelinhos do RN que protegem ele, principalmente para o meio extrauterino, né? Para proteger do frio, né? Da temperatura mais baixa. Que mais? A urina fetal também vai chegar uma fase gestacional do desenvolvimento do feto que ele já começa a eliminar a urina, diurese, dentro do líquido amniótico. E também vai fazer parte desse líquido amniótico o vernix caseoso. Para quem não sabe, vernix caseoso é uma membrana de proteção deste RN, do recém-nascido. Essa membrana do recém-nascido, ela serve para proteção principalmente para o meio extrauterino, para proteger ele do frio, por exemplo, que querendo ou não, a temperatura dentro do útero é mais alta do que a temperatura fora, né, no meio extrauterino, então ajuda a proteger também contra micro-organismos, e hoje então se defende muito, né, o banho tardio do RN, do recém-nascido. O que é o banho tardio? É aquele banho então que é para ser realizado em até 24 horas, ou um pouquinho depois de 24 horas, ou seja, é aquele banho que pode esperar. O que acontece? Porque muito se falava em banho imediatamente após o nascimento e principalmente para tirar todo esse vernix caseoso. Eu, por exemplo, trabalhei numa UTI NEL, por exemplo, e nós também admitíamos pacientes pós-nascimento, os RNs pós-nascimento. E nós tínhamos que fazer todo esse processo de admissão, administrar vacinas, enfim. E o que acontece, gente? Acontece que a gente naquela época tinha que tirar todo o vernix caseoso. Nós entregarmos aquele não feto, aquele bebê para a mãe, com esbranquiçado na orelha, no meio dos dedos, no pescoço, enfim. Meu Deus, a gente entregava, a mãe se ofendia, mas vocês deixaram o meu bebê sujo, enfim. Então a gente tinha que tirar o máximo que pode, né? Mas hoje se defende então que o vernix caseoso ele ainda serve para proteção, claro, e ele quanto mais tempo ele se mantém melhor. E a gente explica para a mãe que o banho tardio ele é saudável,
Ele é preconizado. A gente explica que aquela membrana ali não é para se retirar toda já logo no primeiro banho, que ela vai saindo aos pouquinhos, que ela não é sujeira, propriamente dito, que ela é uma proteção para o RN, certo? Então, nesse líquido também amniótico, o pH desse líquido amniótico é um pH neutro, gente, entre 7 a 7,5. O que é isso, gente? Para quem não conhece, e nós temos então pH em tudo que é lugar. Pois é, tem pH no estômago, pH no intestino, pH na boca, pH no ânus, pH na vagina, pH na pele, enfim, tem pH em tudo que é lugar. Para quem não sabe, pH é o nível de acidez de um local. Nós temos pH da água que a gente bebe também. O nível de acidez, então, ou pH, a escala do pH, ela vai de 0 a 14. Onde entre 0 e 6 é um pH que nós chamamos de ácido, e o pH 7 ou perto de 7 é um pH neutro, e entre lá 7,5, 7, enfim, até o 14 é um pH alcalino, certo? Então, o pH do líquido amniótico é um pH neutro. Claro que ele pode ir variando também de acordo com o desenvolvimento fetal, mas ele se mantém num pH neutro, certo? E tem um cheiro característico também, esse líquido amniótico, um cheiro de água sanitária, que é um cheiro específico até por conta das substâncias que nele contém, tá? E aqui também mostro para vocês que aí a gente tem que lembrar, se ele está dentro de uma bolsa com um líquido amniótico, lembra de nós quando estamos dentro da piscina. Quando a gente tem na piscina, e quem pratica hidroginástica, por exemplo, hidroginástica é um esporte, principalmente, né, para pessoas mais idosas, terceira idade, porque é um esporte de pouco impacto para as articulações, por exemplo, né? E o que acontece? O líquido amniótico ele também absorve, então, os movimentos bruscos do feto, que ao longo do tempo, né, ele vai se desenvolvendo e vai cada vez mais mexendo lá dentro da bolsa amniótica. Então, também esse líquido ajuda, né, permite e auxilia em toda a movimentação das articulações desse feto, tá? Mantém a temperatura, como nós falamos, então mantém uma temperatura muito mais alta do que a temperatura do meio extrauterino. A temperatura de dentro lá do líquido amniótico é uma temperatura muito próxima da temperatura basal da mãe, entre 36,5 a 36,8, mas isso pode também variar, tá? Que é muito importante. Também esse líquido amniótico faz parte na nutrição desse feto, ele se nutre também com substâncias de dentro que estão contidas nesse líquido e também, claro, ajuda a hidratar o RN, este líquido amniótico que está dentro da bolsa amniótica. Gente, isso foi então nosso desenvolvimento fetal. Eu conversei com vocês desde o início, então, quando ocorre uma fecundação, até praticamente o nascimento desse feto. Certo? Deixo aqui para nós, então, para vocês um recado que nesta aula, lá no meu canal do Telegram, o canal Telegram é um aplicativo que a gente tem que baixar no celular, fácil. Vai lá, canal do Prof. Rafa Albuquerque, Enfermagem Transformadora. Neste canal, sobre esta aula, eu vou deixar para ti materiais da terminologia dessa aula, porque é muito importante nós sabermos termos técnicos para a gente se comunicar com profissionais, para enriquecer o nosso vocabulário dentro dos hospitais, das instituições, para que a gente se torne diferenciado. E também eu vou deixar materiais para turbinar o nosso conhecimento. O que significa isso, gente? São materiais que vai fazer vocês refletirem sobre os conteúdos, refazerem os conteúdos das aulas propriamente ditas. Certo? Beleza? Peço então, humildemente, para que vocês se inscrevam nesse canal também, que é muito importante. E aqui, gente, chegando no final da nossa aula, eu deixo uma frase para nós. E antes dessa frase, mais uma vez, agradeço a companhia de todos, agradeço por o teu empenho. Se tu ficou até o final dessa aula, é porque tu quer te tornar protagonista na enfermagem. Tu quer te tornar um profissional diferenciado e sair da média. E eu deixo uma frase para nós aqui. Esta frase: reclamar e lamentar não vão te tirar do lugar. O que eu quero dizer, gente? Nesse meio de pandemia que nós estamos, não adianta a gente ficar reclamando que a gente não pode sair de casa, que a gente não tem o que fazer, que a gente não pode produzir, enfim.
Não vai adiantar a gente reclamar e ficar se lamentando de coisas que a gente poderia ou devia ter feito. Vai lá e faz. Faz, porque sempre, uma frase, inclusive meu irmão diz, né, que sempre vai ser feito, vai ser muito melhor que perfeito. Vai lá e faz e com certeza tu vai estar com uma alma lavada de que pelo menos tu tentou fazer e não tá somente lamentando e reclamando que isso não vai te tirar do lugar. Certo? Aproveita então, por favor, humildemente para curtir esse vídeo, para comentar esse vídeo, para compartilhar com teus amigos, com os teus colegas que precisam conhecer toda a parte de desenvolvimento fetal. Muito obrigado pela companhia, agradeço mesmo a companhia de vocês. Tchau!